Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é traído e preso. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram, atônitos, e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhe exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a na bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: Embainha a tua espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus diante das autoridades. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega ser discípulo de Cristo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando lá de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro respondeu: Eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira. Esquentavam-se e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Jesus diante do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto, com a palma da mão, dizendo: Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: Se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Cristo é negado pela terceira vez. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: Não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia deceptado a orelha, perguntou: Não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou. E naquele exato momento um galo cantou. Jesus diante da corte de Pilatos. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório, para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: Levai-o vós mesmo e julgai-o, conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: Mas nós não somos autorizados a matar ninguém.
Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Essa questão é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então, tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por essa causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: Não encontrei qualquer falta nesse homem. Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: Não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. É interessante a forma que cada livro relata de uma forma diferente o mesmo acontecimento, né? E eu percebo que João, ele relata de uma forma muito diferente, das quais Lucas, Mateus relatam. Os outros evangelhos, eles têm uma semelhança bem parecida, os relatos, mas João, ele é bem diferente mesmo. Eu percebi isso. Nesse relato, quando eles chegam para prender Jesus, nessa versão de João, fala que Jesus foi até eles, né? Visto que eles estavam ali procurando, e falou: Quem vocês estão procurando? Eles falaram: Jesus. E aí ele falou assim: Eu sou Jesus. E aí eles caíram. Essa parte deles caíram no chão, nenhum outro evangelho tinha descrito essa parte, esse acontecimento, né? Então, conseguimos perceber, lendo agora várias partes dos evangelhos juntos, a junção dessas histórias que se encaixam e nós conseguimos entender melhor. E é brilhante ver como que Deus faz tudo muito perfeito. E também é interessante ver como que é a visão de cada pessoa, né? E são visões diferentes sobre o mesmo episódio, mas com visões diferentes. Então a reflexão que eu faço hoje nem é uma reflexão, é mais uma observação de que nós precisamos ler, e talvez a gente pense assim: vou ler só João, que é suficiente, porque Lucas e Mateus estão falando a mesma coisa, mas não. É interessante você ler os 4 livros, igual a gente leu os 4 evangelhos, para que você tenha um melhor conteúdo, para que você consiga absorver melhor uma visão daquelas coisas que aconteceram. Vamos orar? Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pela tua palavra. Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, nos proteja, nos guarde. Agora se inicia uma semana, que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que ela venha ser cheia da tua graça, da tua proteção, das tuas bênçãos, que o Senhor venha derramar sobre nós domínio próprio, paciência, que venha ser uma semana de manifestação do teu fruto, Deus, em nós, que nós venhamos praticar aquilo que nós temos estudado, aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor, que nós venhamos botar isso em prática. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores, nos ajude a sermos exemplos, testemunhos vivos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que o Senhor proteja a nossa família, proteja a nossa casa, que o Senhor guarde cada pessoa que está escutando esse devocional. Que o Senhor derrame graça, misericórdia sobre todos nós. Para a glória do Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Amém.